Hello everyone, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar a estudar nós vamos explorar o texto do vestibular, do concurso público do SERPRO, né? Estamos explorando o primeiro texto e assim que concluirmos o texto a gente vai para as questões, tá bom? Vamos lá? Eu me embolei aqui outra. Bom, a gente viu até aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Nós vamos explorar parágrafo, vamos explorar a interpretação de texto, ou seja, tudo nos mínimos detalhes. Então, é uma abordagem mais para quem quer aprender a entender textos, tá? Não é nem assim, ele nem é só direcionado para concurso, porque se ele fosse direcionado para concurso, eu ia ensinar vocês a macetar a prova, dentre outras coisas. Não é o propósito aqui. O propósito é nós estudarmos o texto e depois resolvermos as questões. Estudar o texto, entender a classe gramatical das palavras, entender a utilização de termos, construção de frases, significado de palavras. Então é uma abordagem mais integrada, né? Bom, nós vamos ver a partir daqui. Data artist Kirel Benzi adds that because it is based on data, the piece has a more objective truth behind its construction and does not solely come from the artist's imagination. Então, nós temos aqui esse parágrafo, né? Aliás, esta frase. As frases longas, né, gente? Quanto mais complexo o texto, a tendência é que as frases sejam mais longas. Apesar que o vocabulário empregado aqui não é tão complexo assim. Mas vamos lá. Data, a gente já viu que é informação, tá? Tem a ver com informação. Data artist. Artista de dados, artista da informação. Então, data, tudo que tem a ver com dados, informação. Então, o artista da informação, o artista de dados, Kirel Benzi, adds that. Esse verbo add, ele é um verbo que significa o quê? Adicionar. Só que aqui, quando ele é usado em discurso indireto, né? Porque você fala assim, fulano diz que, fulano acrescenta que. Então, ele tem um sentido de acrescentar, tá? Vou colocar aqui. Add. Outro verbo usado no discurso indireto é esse aqui, mention. Menciona. Outro verbo aqui que eu tô me lembrando. Explain. Explicar, né? Então, adicionar, acrescentar, mencionar, explicar, com a ressalva de que aqui, no texto, a gente tem adds. Por que ele tá com S? Ele tá com S porque esse... Deixa eu ver o tamanho que ele tá aqui, gente. Eu tenho que ajustar esse zoom, né? 300, 200%. Acho que eu vou aumentar o tamanho da letra aqui, peraí. Qual que é a questão, né? Quando nós temos o sujeito... Ficou meio embaçado, né? Peraí. Quando nós temos o sujeito he, she ou it no presente simples, nós colocamos S no verbo, né? Na conjugação verbal. Ainda não ficou bom. O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Acho que eu vou ter que mexer no zoom, né? Eu coloquei aqui no tamanho 1.9. 1.9 é o tamanho que ele fica melhor, só que ele fica com essas coisinhas aqui. Peraí. Acho que tá bom, né, gente? Vocês conseguem ver, né? Imagino que sim. Então, gente,
Nós temos o discurso indireto também em inglês, da mesma forma. Fulano disse que, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou digitar alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu falo assim, could you help me? Vou colocar can you help me, melhor. Can you help me? Aqui é discurso direto. O que é o discurso direto? É o discurso da pessoa, que ele descreve literalmente o que a pessoa está pedindo. Então, can you help me? Então, eu posso colocar aqui, ó. He asked if I could help him. Aqui é o discurso indireto. Ele perguntou, né? He asked, né? Também o verbo ask também é um verbo bastante usado em discurso indireto. Os verbos no passado simples, quando são regulares, eles são acrescidos de ed. No passado simples, verbos regulares. Então, ele perguntou se, aqui ó, se, if aqui significa se eu podia ajudá-lo. Também tem essas especificidades. Eu já expliquei isso em alguns vídeos no meu canal, que é o indirect speech. Quando você tem um verbo no presente, o discurso indireto desta frase, né? Ele vem no passado simples. Então, você tem presente, ele passa para o passado, né? O verbo can é o verbo poder, no sentido de capacidade, habilidade e permissão, né? Aqui você está fazendo um pedido. Pedido ou barra permissão. Fala assim, você pode me ajudar? Can you help me? Aqui temos a pergunta direta. Indireto, você vai explicar algo que outra pessoa disse. Então, he asked if I could help him. Ele perguntou, ou ele pediu, né? Ele perguntou se eu poderia ou podia ajudá-lo, né? Então, isso é discurso indireto. Aqui, eu vou voltar, só verificar uma coisa para complementar com vocês. Data information. Data information, tá? Aqui tem a diferença, gente. Eu trouxe aqui a diferença de dado e informação, tá? Que data, ele tem mais sentido de dado bruto, né? Quando ele não quando esse dado não é tratado, ó. De um site do byjust.com. E ele tem essa tabelinha que eu achei interessante aqui, ó. A diferença de data. Nossa senhora. Eu tô tô enxergando como se eu tivesse com miopia aqui. Pera aí. Deixa eu comentar aqui. Então, data e information são coisas diferentes, né? Eu queria colocar aqui só para vocês entenderem, né? Porque na hora de traduzir, eu falo assim, isso é dado, mas pode ter o sentido de informação, até pode, só que tem diferença entre os dois. Data, né? Quando você fala de data, você fala de algo que é unorganized, algo que não está desorganizado, ou seja, não está organizado ou não organizado. Unrefined facts, fatos não refinados. Então é tudo aquilo que está disposto de uma forma não tratada, né? Data is an individual unit that contain raw materials. Então, data é uma unidade individual que contém materiais brutos,
que não carregam quaisquer significados ou qualquer significado específico. Então tem essa diferença, esse detalhe, porque quando eu falo aqui, que nesse parágrafo ele fala basicamente data art, é a arte, ó, data art, tá vendo aqui? Data art ou arte de dados, tá? Arte de dados. Se você traduzir como informação, não vai trazer prejuízo para o seu entendimento, não. Mas é só você entender que tem um pouquinho de diferença, tá? Voltando aqui, data artist. Artista de dados, né? E data aqui está funcionando como um adjetivo, né? É importante salientar isso. Você pode pegar substantivos, eles acabam tendo o papel de adjetivo. Então aqui nós temos uma forma de discurso indireto, né? Ó, Quirrell Benzey adiciona ou acrescenta que, vírgula. Tá vendo esse that aqui? É o que? Ele acrescenta, ele ou ela, né? Eu não sei se esse Quirrell é nome de homem ou mulher. Então o S nós colocamos para he, she ou it no presente, né? Todo vídeo que aparece isso, eu sempre enfatizo, ó. He, she ou it no presente simples, você pega o verbo principal e acrescenta S, tá? Só que você vai acrescentar S de acordo com as regras específicas, né? Por exemplo, o verbo add, é só você colocar o S. O verbo mention vai ser S também, explain, tá? Tem alguns verbos que não vão ser somente acrescentar S, tá? Você tem que verificar, porque se o verbo, se a palavra termina com Y precedido de consoante, como o verbo study, estudar, você tem que tirar o Y e colocar I, ES. Então, existem algumas especificidades aí que você tem que observar. Bom, então Quirrell Benzey adiciona ou acrescenta que, vírgula, because é o que, gente? Because é o porquê da resposta, é uma possibilidade, né? Você faz a pergunta com why e responde com because. E ele pode ser devido a ou por causa de. Então, Quirrell Benzey adiciona ou acrescenta aqui como ou por causa de como ele é baseado em dados. Ele o que, gente? Esse it pode ser ele ou ela, né? É um pronome neutro. E a questão da prova, ela pode perguntar, por exemplo, esse it aqui, ele está dizendo o quê? It is based on data. Você tem que ver exatamente o parágrafo e entender melhor. Data art. O parágrafo, ele dá a definição de data art, né? Que é a arte dos dados. Certo? Ele explica o que é o data art, né? O que é a arte dos dados, o que ele envolve, né? Eu não vou traduzir tudo de novo, não, tá? E o objetivo. Então, essas 3 frases aqui, elas estão se referindo ao data art, tá? Dessa forma, quando ele se refere a it aqui, esse it seria o data art. Data art is based on data. Então, a arte de dados, essa forma de arte digital, é baseada em informação, em dados, perdão, em dados. Certo? Observe o seguinte, based on. É um caso clássico, né, de regência verbal em inglês. Dependendo da palavra, você vai usar uma preposição, né, ou outra. Tem alguns casos que vão te dar opções de preposições para usar, mas nesse caso é só based on. Então, baseado em é based on, tá?
Interested in, interessado em. Certo? Esse tipo de coisa você vai aprendendo, né? Qual preposição usar após regência, tanto regência verbal quanto regência nominal, né? Você pode ter a regência de palavras, de substantivos, que tem preposição depois, verbos que tem preposição depois, então existe toda uma regrinha, né? Da mesma forma que temos em português, né? Regência verbal, regência nominal, regência verbo-nominal, em inglês também temos esse tipo de coisa. E eu não sugiro que você fique decorando, entre aspas, preposição, a palavra e a preposição correspondente. Sempre é melhor você aprender pelos exemplos. Então, de tanto você ver esse tipo de coisa em um texto ou na fala, você acaba aprendendo, certo? Kirel acrescenta aqui, como ele é baseado em dados, então eu optei por traduzir dessa forma, tá? Mas esse because é o por causa de, devido a. Então aqui ele está explicando alguma coisa, certo? Uma palavra explicativa, devido a isso, por causa disso. Então, como o data art, né, a arte de dados, é baseado em dados, o pedaço de piece. O que é piece? É a parte, né? Pedaço, parte. É alguma coisa, né? Porque ele está dizendo aqui, em algum momento do texto, em transformar dados em algo que pode ser visto, certo? E nessa outra frase, ele menciona, por exemplo, insights, né, que são ideias, padrões ou histórias, né, por trás da informação, de uma forma criativa e acessível. Por isso que ele tem aqui, ó, the piece, o pedaço, o extrato, a parte, tem, né, has é o verbo ter, ele está como has, pelo mesmo motivo que o verbo add está com S. O verbo leva S no presente para he, she ou it. No caso, esse Kirel pode ser he ou she, né? Ele ou ela, pessoa, né? Que he ou she, he, ele e she, ela. E esse the piece pode ser substituído por it. It has, ele tem, né? O pedaço, o extrato, tem uma, artigo indefinido, uma verdade, truth é verdade em inglês. Truth, verdade. True, verdadeiro. Então, a primeira palavra é um substantivo, verdade, e true é um adjetivo. Como o radical, digamos assim, né, da palavra é semelhante, você acaba aprendendo outras palavras a partir de uma palavra só. Também fazemos muito isso em português. Você vai identificando as palavras. Só que o significado ele muda, né? Aqui ele é um substantivo e aqui ele é um adjetivo. É um substantivo abstrato. Verdade mais objetivo, more objective. Temos aqui o more, que é mais em inglês, né? Ele é muito usado no comparativo de superioridade. More objective truth, ou seja, verdade mais objetiva. Voltando então. O pedaço, né, a parte, tem uma verdade mais objetiva por trás. Behind é o quê? Por trás. Atrás, né, que explica. Quando você fala assim, truth behind something, é a verdade por trás de algum fato.
Então, uma verdade mais objetiva por trás, behind, por trás de sua construção. Esse it's aqui, ele é um adjetivo, um pronome adjetivo. Pronomes adjetivos, gente, são pronomes que acompanham o substantivo. Ele tem papel de adjetivo. Né? Eu vou lembrar aqui, fala assim, my book, meu livro, certo? Se eu quiser falar seu livro, your book. Se eu quiser dizer o livro dele, his book. O livro dela, her book. O livro da biblioteca, sei lá, its book, né? Dele ou dela. Quando você se refere a dele ou dela, que não é uma pessoa, você usa its, porque aqui é um pronome adjetivo neutro, tá? Então, his é ele, pessoa, her, ela, pessoa, e its é neutro, tá? Its construction, a construção de quê? Da arte dos dados, que está se referindo lá no texto, certo? Então, its, pronome adjetivo. Our, nosso, ou nossa, né? Our book, our house, nossa casa. Você tem o your, ele pode ser seu ou suas, tá? Seu, seus, suas, suas, tanto no singular quanto no plural. E você tem o their, que é deles ou delas. Eu falo assim, their money, significa o quê? O dinheiro deles, ou o dinheiro delas. E da mesma forma, o their pode ser também plural de it. Porque their é deles ou delas. Pode ser plural tanto de his, quanto de her, quanto de its. Certo? Você vai entender se esse their está se referindo a uma pessoa ou a um objeto ou a um substantivo abstrato, né? Um evento, um acontecimento, tudo aquilo que não é pessoa, lendo a frase, né? Ou vendo a frase inserida no texto, você vai entender se a situação se refere a uma pessoa, né, ou a algo abstrato. Então, a verdade mais objetiva por trás de sua construção. Então, a construção da arte de dados ou dos dados. And does not solely come from the artist's imagination. Então, a arte de dados, esse parágrafo todo aqui, ele está definindo a arte de dados e ele está explicando várias coisas sobre a arte de dados. É importante você ler o parágrafo e entender o que ele fala. Porque as questões de concurso público, questões de vestibular, que eu venho observando, né, que inclusive, né, eu já gravei algumas questões de concurso público antes. É sempre importante. O importante é você entender a ideia que está por trás das frases. Você não precisa traduzir ao pé da letra. Você não precisa saber todas as palavras. Porém, você precisa entender as ideias que estão contidas ali, porque a questão, ela pode perguntar qual é a ideia que sintetiza o parágrafo. Ela pode perguntar também qual é o título mais apropriado ao texto e te dá uma série de sugestões para você marcar qual é a correta, certo? Ou dizer assim, tal ideia não está contida no texto, 2 pontos. Ou dizer, tal ideia está contida no texto, exceto, e você tem que procurar. Aí seria uma interpretação de texto pura. Porém, não é sempre assim. Você pode encontrar também questões que selecionam uma palavra no texto e diz, a palavra tal no texto pode ser substituída por, ou seja,
Ela está explorando sinônimos. Ou você pegar uma frase, reescrever essa frase e dizer... Tem a frase reescrita, né, nas alternativas e dizer qual é a alternativa que reescreve a frase, né, que tem a mesma ideia da frase no enunciado sem perda de significado. Tudo isso tem a ver com interpretação. Ou pode perguntar também, o pronome X se refere a qual palavra? O pronome relativo that se refere a qual palavra no texto? Aí explora a gramática. Observem que tem uma miríade de coisas podem ser exploradas no texto, né? Nós temos o does not. Esse does not é o quê? Does é o verbo auxiliar no presente simples que auxilia, porque verbo auxiliar é o verbo que auxilia. Ele auxilia, ajuda a frase a fazer a sua negativa. E ajuda a frase a fazer pergunta. Certo? Vou voltar aqui. Construction, construção. Parece com português, certo? Da mesma forma, temos a palavra animation aqui, ó. Certo? Animação. Outra palavra que é semelhante. Algorithms, algoritmos. Uma palavra em inglês que a gente usa em aportuguesado, né? Software. As pessoas não traduzem software, né? O software não está funcionando, a gente costuma dizer isso. Então, software é o programa. Hardware porque hard significa o quê? Duro, no sentido de físico. Hardware seria o computador, né? A CPU que a gente fala, né? Computer Unit, né? Computer Processing Unit é a unidade de processamento, é aquilo que é físico. E o software é o programa, certo? Voltando aqui, ó. O artista de dados acrescenta que, como ele é baseado em dados, né, o pedaço, né, a parte, tem uma verdade mais objetiva por trás de sua construção e não apenas, né, esse solely significa o quê? Apenas, somente. É um advérbio, ele termina com ly, tá vendo? Ó? Advérbios, em geral, tem vários advérbios que terminam com ly. Esse ly, ele tem o papel que o sufixo mente tem em português, né? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Frequent, frequente, um adjetivo. Frequently, frequentemente. Tá? Então, eu transformei um adjetivo em um advérbio acrescentando um sufixo ly. Quer dizer que toda palavra que termina com ly é um advérbio? Não. Tá? Não necessariamente, mas é uma formação que é bastante comum. Tá? Vocês vão observar, vão ter certeza se aquilo é um advérbio ou não, a depender da frase que você estiver explorando. Então, ele não vem ou advém. Aqui nós temos o verbo principal, ó. Does not solely come from the artist's imagination. Eu vou pegar esse trecho aqui, colar aqui, para a gente poder entender melhor. Pior que ele desformata tudo, né, quando a gente cola. Mas tá bom, não tem problema não. A gente dá um jeito aqui. Aí você vai dizer, Thales, você tá indo muito devagar, eu queria algo mais rápido. Não é o propósito desse vídeo. Só, entre aspas, macetar questões. Eu quero que a pessoa que esteja assistindo entenda textos, amplie seu vocabulário, com o intuito de aprender mesmo inglês. Para você ir assimilando estruturas, assimilando palavras, assimilando
gramática, porque você vai dizer assim, Thales, eu não preciso de gramática. Precisa sim. Para falar corretamente, você precisa não estudar gramática pura, mas você precisa entender a lógica da construção das frases, a dinâmica dos termos, a sintaxe, tudo. Você precisa compreender. Mesmo que você absorva isso de uma forma indireta, sem estudar a regra, é importante você saber, senão você não fala corretamente, senão você não escreve corretamente. Tá? Então, does not... Deixa eu colocar um it aqui, um sujeito. It does not solely come. Então, esse solely é apenas, somente, é um advérbio. It does not significa ele não apenas vem, né? Come é o verbo vir. Come from, vir de. Esse from aqui é uma preposição que indica origem, né? Tanto que você pergunta assim, where are you from? O que é o where are you from? De onde você vem? Ou seja, eu quero saber a origem. Ó, vou colocar aqui, ó, where are you from? De onde você vem? Qual é a sua origem? Que where, pronome interrogativo, onde? Are, verbo to be. Nas perguntas, o verbo to be, ele vem antes do sujeito, né? Porque o verbo to be, ele faz pergunta sozinho. Porém, existem verbos que não fazem pergunta sozinho. A maioria dos verbos não faz pergunta sozinho. Ele precisa de um verbo auxiliar. Neste caso aqui, o does, ele indica presente. Presente. Por que é does? Lembra que eu expliquei a regrinha do he, she ou it? O verbo auxiliar, ele é o do, tá? Do. Porém, para he, she ou it, eu coloco S. Só que eu não posso simplesmente colocar S aqui. Quando temos vogais, né, que termina com O especificamente, né, tem a regrinha, eu não lembro da regrinha completa. Porém, eu sei que caso se aparecer uma palavra, por exemplo, eu sei que o plural de box é boxes. Eu sei que o plural de dress é dresses. Certo? Por que eu sei? Eu não decorei a regra. Ah, se termina com X, se termina com S, se termina com O, não. Você absorve a regra naturalmente. Você vai assimilando a regra. Talvez você não entenda o que eu estou falando, mas de tanto você estudar, você aprende a regra sem decorar, memorizar a regra pura. Isso é importante. A regra do plural, ela é similar à regra desses verbos no presente. Então, para he, she ou it, ao invés de do, você vai colocar does. Tem que colocar o ES, certo? Da mesma forma que nós temos dresses, dress é vestido, dresses, vestidos. Nós temos o verbo address, endereçar, address. Se eu tiver he, she ou it, eu vou ter que colocar ES nele. Uma regra similar, certo? Ah, Thales, por que você explicou isso? Porque esse does aqui, ele tem S devido ao it, né, que é um pronome neutro. Aqui eu estou dizendo que a arte dos dados, né, a arte, não apenas advém, né, ou vem da imaginação do artista. Então, esse come from é vir de, né, origem. Verbo vir e from, uma preposição que é comumente usada como origem, né? A partir de, from, de. I'm from Brazil, eu sou do Brasil. E aqui nós temos a aplicação do caso genitivo, que eu explico de uma forma mais prática, que é o seguinte. O que o caso genitivo diz? Ele diz que uma coisa está vinculada ou relacionada ou é possuída pela outra. Pode indicar uma relação de posse, uma relação direta. Aqui nós temos do artista, certo? O artista, ou a artista. E aqui temos a palavra imaginação, né? Imagination.
A imaginação vem do artista, certo? Então, the artist's imagination significa o quê? A imaginação do artista. Então, tudo aquilo que vem antes do apóstrofo S, que isso, o caso genitivo é isso, é o apóstrofo S. Tudo aquilo que vem junto com o apóstrofo S é, entre aspas, o dono, tá? A origem de alguma coisa. Então, a imaginação, tudo aquilo que vem depois, é aquele item, aquele aspecto, aquele objeto possuído por alguém, né? Então, esse imagination, qual que é a origem do imagination? O artista. Então, a imaginação do artista, tá? Você pode, inclusive, pegar... Deixa eu pegar um desenho aqui. Ó, a imaginação vem de quem? Do artista. Certo? Você pode fazer sempre essa ligação. A palavra ou o termo que você tem antes do apóstrofo, certo? É a origem. E aqui é o adereço, né? Ou algo que está relacionado a. Então você pode sempre pegar e fazer uma setinha para trás, que o termo que vem depois está vinculado, relacionado com o termo que vem antes. É a melhor forma que eu tenho para explicar isso, tá, gente? Eu gosto de explicar assim. Entenderam aqui? Então a gente já viu todo esse parágrafo. Depois a gente tem que ver a partir do segundo parágrafo. Gente, esse vídeo já está com 36 minutos. Bom, espero que vocês tenham compreendido. De modo geral, voltem no parágrafo, certo? Para vocês entenderem que a ideia que está expressa aqui. Então eu vou voltar. A arte de dados é uma forma de arte digital que usa dados como um material fonte ou um meio para criar representações com significado, né, e visualmente interessantes, ou que apelam, né, que interessantes, despertam interesse. Geralmente, frequentemente envolve o uso de algoritmos, software e tecnologia para transformar os dados em algo que pode ser visto, tal como gráfico, tabela ou animação. O objetivo é transmitir emoções para a audiência por meio do compartilhamento ou através de compartilhamento de ideias, insights, padrões ou histórias escondidas dentro dos dados, em uma forma criativa e acessível. O artista de dados Kirill Benzi acrescenta que, como ele é baseado em dados, o pedaço, né, a arte, esse pedaço de dado, vamos dizer, essa extração, né, esse pedaço, tem uma verdade mais objetiva por trás de sua construção e não apenas advém da imaginação do artista. Então, essa é a tradução dessa parte. Tá? No próximo vídeo a gente vai explorar esses outros parágrafos, né? Esse parágrafo ele é pequenininho, provavelmente eu uso o próximo vídeo para explorar os 2 parágrafos, vou ver como que eu vou fazer, mas é isso, né? E depois a gente vai para as questões. Até é bom vocês pegarem e já resolverem essas questões, né? É interessante, ó, aqui é uma questão conceitual, ideia, aqui também. Então, essas 3 primeiras questões, por exemplo, elas são interpretação. Aqui é uma ideia. Lembra que eu dei um exemplo de você pegar o uso da palavra tal? Eu vou explorar as questões, gente, não se desespere. Eu só estou fazendo uma prévia. Aqui é uma questão de sinônimo ou antônimo. Ou da função da palavra, né? Aqui não é bem sinônimo, ele está dizendo que a palavra tal, qual é a função dessa palavra na frase. Esse também é uma questão de interpretação,
E aqui também ele dá uma ideia de, o termo tal e o termo tal, eles são intercambiáveis, ou seja, têm o mesmo significado. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, as provas da Sebrasp tem textos relativamente curtos, né? Aqui a gente está explorando no detalhe, por isso que o vídeo ele acaba ficando longo. Né? Vou até marcar que a gente concluiu aqui. Porém, é importante ressaltar que Porém, é importante ressaltar que esses textos curtos, eles são fonte de diversas questões sobre aquele texto. Então, ele acaba sendo um guarda-chuva de um número de questões. Pode ser 5 questões, 6 questões. Nesse caso aqui, a gente tem 6 questões vinculadas a um texto. Aqui eu estou explicando mais, entre aspas, estratégia de prova, ou para vocês entenderem como que as frases são, como que a prova está estruturada, né? Aqui também a gente tem um texto, ele é um pouco maior, a gente vai vê-lo também, ele é um pouco maior, porém ele tem o mesmo número de questões, tá vendo? 6 questões. Então, no todo, você tem 2 errados. Provas de concurso de inglês não tem muito segredo, não. Ou explora interpretação, ou explora vocabulário, ou explora gramática. Não tem muito para onde correr, né? O sintaxe também, né? A gramática que está dentro. Aliás, a sintaxe está dentro da gramática. E pode ser mais ou menos complexa, né? Alguns textos, por exemplo, fazem adaptações, né? Eles pegam um texto da internet e fazem um adaptado, provavelmente para você pegar aquele vocabulário e dar uma adaptada. Como que eu explico melhor? Por exemplo, você tem obras literárias famosas em inglês, né? Moby Dick, Sherlock Holmes, sei lá. Você tem várias obras clássicas, Shakespeare. E o que algumas editoras fazem? Pegam algumas obras, Tom Sawyer, lembrei aqui, As Aventuras de Tom Sawyer. Algumas editoras fazem livros para leitura, para você ampliar o vocabulário, fazem livros nível, por exemplo, livro para nível A1, A2, ou seja, para nível básico. Então, ele pega a história e dá uma adaptação, uma roupagem de vocabulário básico, de estrutura gramatical básica, para que o estudante iniciante consiga ler aquele livro, né? Da mesma forma, intermediário e avançado, né? Vão fazendo adaptações. Muitas vezes o texto não é adaptado, ou seja, ele pega o texto de uma reportagem que tem o objetivo de ser lido por falantes nativos do idioma e joga lá. TOEFL faz isso, né? TOEIC faz isso, né? Que são exames de proficiência. Pega um texto do jeito que está e joga lá para você, porque ele quer explorar a sua capacidade de compreender nativamente alguma coisa. Da mesma forma, você tem, por exemplo, vídeos de palestra, vídeos de professor dando aula numa universidade, são base de questões também desses exames de proficiência. Por exemplo, eu coloco um vídeo, você assiste uma palestra e faz várias perguntas com base no vídeo, ou seja, você tem que entender o vídeo, evidentemente. Então, o vídeo, ele não tem adaptação. Ele é as is, do jeito que está. Né? Da mesma forma que um estudante americano universitário assiste o vídeo, assiste a palestra, assiste a aula, você também vai assistir e vai ter que entender. Tá? Só esse detalhe. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar gravando essa série de concursos, só que vai demorar um pouquinho, porque eu gosto de ser muito detalhista. Mas aí você pode ir adiantando o vídeo, chegar na parte que melhor interessar. Já tem bastante vídeo aqui no canal, tem mais de 800 vídeos. Todos organizados em playlist, vídeos de nível básico.
explicados em português, o jeito que você está assistindo a este vídeo. Vídeos intermediário e avançado são inteiramente em inglês, então tem vários vídeos, playlists inteiramente em inglês, então vocabulário, gramática, inglês para negócio, inglês para concurso, leitura comentada de textos, né? Como eu gravo vídeo desde o início de 2020, já tem um número substancial de vídeos aí disponível no canal, alright? Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho para receber atualizações, que eu não sei se funciona, se não funciona, mas a dúvida coloca. E dê um like se você curtir, alright? See you next video. Até o próximo vídeo para a gente explorar os demais parágrafos desse texto.